amigão. Eu acho que seria interessante a gente falar sobre essa questão, você falar um pouco sobre essa questão aí, tá acontecendo no Peru, né? Tem chamado muita atenção aí. O que é que você acha que está acontecendo aí? O que é que você acha a respeito desse caos aí, né? O Peru já vem com esse caos aí político já há alguns anos, né? Coisa lá é bem complicada, né? Se você quiser comentar um pouco, para a gente fazer uma introdução aí. Tá com o áudio desativado. Tô te ouvindo aí que tá com o áudio desativado. Tá sem som. Tem que reativar o áudio, teu áudio. Pronto. É, agora eu tô tá dando para ouvir. O negócio é o seguinte, Tá sim. Pode falar. o, o Peru, tanto a esquerda como a direita lá, o povo é perturbado, né? Não tem uma segurança política. E esse cara, por exemplo, foi eleito com um discurso de esquerda, mas deu uma de Bolsonaro da vida e acabou acontecendo o que aconteceu lá, né? Porque foi deposto porque tentou o golpe. E nós de esquerda, assim como não queremos golpe de direita, temos que falar dos golpes de esquerda também, né? As tentativas. E embora eu pense o seguinte, nós que estamos de fora do local, não temos que fazer ingerência, porque eu defendo a livre iniciativa dos povos. Por exemplo, a Nicarágua. O povo fala que a Nicarágua é ditadura, mas o único povo que, se assim desejar, tem, pode depor a ditadura da Nicarágua é o próprio povo da Nicarágua, assim como Cuba, Venezuela, China e qualquer país que vive sob ditadura. Veja o exemplo dessa guerra entre o Putin e o Zelensky. Tudo por conta de política. O que acontece? Dois povos que têm a mesma origem, literalmente, povos irmãos, estão em guerra porque o político resolveu fazer guerrinha para matar um monte de gente. Ou seja, não devemos ter ingerência com outros países. Podemos auxiliar, como devemos. Por exemplo, o amigo quer falar alguma coisa? Sim, só para complementar o que você falou, né? Assim, tem alguns problemas nessa questão aí, né, desse discurso que é feito, né, principalmente a grande mídia, né, e alguns órgãos ligados aí aos Estados Unidos, né, que basicamente, assim, se algum governo também não está atrelado ali aos interesses norte-americanos, eles logo chamam também de ditadura, né, o caso da Venezuela, o caso do que aconteceu, né, com o Hugo Chávez, em Cuba também, que eram regimes, e a gente pegar, por exemplo, o caso da Venezuela, pelo menos, principalmente na época do Hugo Chávez, é um regime, sim, que privilegiava muitos, tinha muito, o povo era muito ouvido, assim, né, o povo tinha ali também uma certa respeitabilidade, né, e tal, tinham direitos sociais, aquela coisa toda, né. Então, você não acha também que existe uma certa. Nesse discurso de falar que alguns governantes são ditadores, muitas vezes por uma questão mais ideológica, de não estar alinhado com os Estados Unidos, porque muitos grupos que estão aliados aos Estados Unidos, a gente poderia dizer que são ditaduras, mas a grande mídia e outros veículos não tratam assim, né? Só por, Eu, só por estarem atrelados aos Estados Unidos. eu até te dou um exemplo. A Arábia Saudita, o retalhador lá de jornalista. A mídia não fala nada, mas quando a ditadura é contra o tio Sam, é uma ditadura sanguinária, tem que ser deposta.
Por exemplo, os exemplos que eu comecei aqui. Cuba sofre sanções econômicas desde 1960. E tem coisas que a imprensa de direita fala que é verdade mesmo. Lá em Cuba, pelo que eu já li, as pessoas têm que comprar com a lista de compras determinada pelo Estado. Por quê? Porque se uma pessoa for lá comprar tudo que quer, o que que gera isso? As outras vão ficar sem alimento, produto de limpeza. Aí, aí sim iria causar fome em Cuba, porque os recursos são poucos. Assim como o médico ganha pouco, mas se fosse pagar um salário justo para um médico lá em Cuba, as outras pessoas não receberiam salário, porque o recurso do dinheiro é escasso, justamente pelas sanções econômicas. Os Estados Unidos, por birrinha do governo cubano, quer lascar o povo, coisas que eu abomino, sinceramente, abomino. Porque você pode até ter críticas em governo A, B, C, mas você sacrificar uma população inteira, porque tem birrinha desse governo, e lá nos Estados Unidos não importa, Biden ou Trump, é a mesma hipocrisia. O amigo quiser comentar mais aí. E tem que avaliar também todos esses problemas econômicos, como você citou aí, um deles, né, que é a questão das sanções. E também Cuba, tá, além de ser uma ilha propriamente dita, ela politicamente, economicamente, de certo modo, ela também, a gente pode dizer que ela está ilhada, né? Acho que assim, com o fim ali da União Soviética e uma série de outras questões que ocorreram no mundo, ela acabou ficando meio ilhada do ponto de vista político e econômico, né? A gente sabe muito bem que o socialismo ele necessita, né, de ser ele necessita de ser um modelo global também, assim como o capitalismo, né? Então acho que poderia comentar um pouco disso também, né? Porque as pessoas atribuem erroneamente, entre aspas, um fracasso econômico de Cuba a uma questão meramente de gestão do ponto de vista do socialismo, por exemplo, coisa do tipo, da ditadura do presidente lá. E não é bem assim, né? E além disso, também tem essa questão, como você pontuou aí, que eu achei interessante, dessa visão de pensamento, né, que a gente tem na sociedade ocidental e proposto pela grande mídia também, pelo capitalismo, pela propaganda do capitalismo, que é essa visão estritamente individualista, né? Então você trouxe aí um exemplo de uma visão de Cuba, né, que trabalha dentro de uma perspectiva mais coletivista, né, pensando mais no coletivo, no social, no geral. Então há uma estrutura de sociedade e de mentalidade também diferente, né? Sim, e detalhe, tem críticas ao governo cubano. Todo mundo viu os protestos, mas é uma pequena parte da população. Muitos deles são financiados pelos Estados Unidos, que, que nada querem de bom com Cuba. Os anos de colonização que os Estados Unidos submeteram Cuba, quem estuda a história de Cuba sabe do que eu estou falando. Eles nunca quiseram o bem dos estados da ilha de Cuba. Para eles, Cuba é um prostíbulo, puteiro desse. Boa noite, amigo Adair FR e Matheus Fernandes. Literalmente. E é por isso, devido à negligência, uma das fatores que o Fidel ascende ao poder em Cuba foi a negligência com social do Fulgêncio Batista, o golpista lá, que era uma espécie, se assim pode dizer, dentro da história não, mas comparar, era uma espécie de Bolsonaro cubano. Inclusive, ele era militar, inclusive, e recebia salário dos Estados Unidos. Chegou ao ponto que até o próprio governo dos Estados Unidos abandonou o cara e esperou que ia dar. Se alguém quiser comentar.